Eu sou a professora Cíntia, professora mestre em matemática, e é sempre um enorme prazer estar aqui com vocês. É muito bom poder falar um pouquinho de matemática com vocês. Espero que vocês estejam todos bem, se cuidando, né? E aproveitando que a gente está passando mais tempo em casa para estudar um pouquinho mais, né? Bom, gostaria de pedir para que vocês se inscrevam no canal, ativem os sininhos para receberem notificação de aulas novas, deem um like de vocês se vocês estiverem gostando do vídeo, das aulas, para que elas sejam recomendadas para mais pessoas, compartilhem, né? E me sigam também no meu Instagram profissional, Prof. Cíntia. Lá eu sempre vou postar algo relacionado às aulas ou algum conteúdo interessante de matemática, certo? Bom, gente, hoje nós vamos falar de operações com polinômios. A gente vai aprender a somar, subtrair, multiplicar e dividir polinômios. Então eu queria que vocês prestassem atenção no seguinte. Eu vou colocar um polinômio A e esse polinômio, como eu já falei para vocês em outras aulas, eu quero generalizar, então eu sempre vou usar letras. Esse polinômio A de x, ele vai ser dado por ANxN mais AN-1 xN-1 mais A1x mais o A0. Da mesma forma que eu fiz com o polinômio A, eu vou fazer também com o polinômio B. Então, eu vou fazer o polinômio B de x, para que a gente não assuma como os termos sendo todos iguais, o polinômio B, ele vai ser Bnx elevado a n, Bn menos 1 x elevado a n menos 1, mais o B1x, mais o B0. Correto? O que seria a adição de AX com BX? Como ficaria, né? A adição. Como eu faço para somar o AX e o BX? Não tem segredo. Basta que a gente junte os coeficientes dos termos semelhantes. Então, a adição de AX com BX ficaria semelhante a isso aqui, ó. A gente vai ficar com AN mais o Bn, x elevado a n, o AN menos 1 mais Bn menos 1, x elevado a n menos 1, o A1 mais B1, x, e o A0 mais B0. Quase que o quadro não coube, né? Então, não tem segredo para a gente somar polinômios. Por que não? Porque basta a gente somar os termos de coeficientes, os termos semelhantes, na verdade, desculpa. Os coeficientes dos termos semelhantes. Quem são aqueles termos semelhantes? São os termos que apresentam a mesma parte literal. Gente, então, seguinte, ó, vou passar um exemplo da adição para vocês e aí a gente fala da subtração, beleza? Eu vou apagar essa parte aqui para poder passar o exemplo, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que nós tenhamos um AX igual a 2x ao quadrado menos 3x mais 5 e um BX igual a menos 5x ao cubo, mais 2x ao quadrado, mais 4x, mais 10, por exemplo. E eu quero que vocês calculem para mim AX mais BX. O que nós faremos então? Nós vamos colocar o AX entre parênteses, não é obrigatório. Estou colocando para que a gente não misture os termos do A com os termos do B. Na adição não há necessidade desse parênteses. Vou tirar o parênteses agora, simplesmente repetindo, porque não tenho nada à frente desse parênteses. Quando a gente tem o sinal de mais, nós queremos realmente o polinômio B, então eu vou repetir o que está aqui dentro, com o mesmo sinal. Se quiserem usar a regrinha de sinal, né, da multiplicação, pode também. Mais com menos é menos, mais com mais é mais, não vai interferir, tá? E agora eu vou buscar por termos semelhantes. Então, seguinte,
Eu gosto de colocar sempre em ordem decrescente, né? Do maior para o menor, em relação ao meu expoente. Então, o expoente mais alto que eu tenho aqui é o do menos 5x ao cubo. Não tem outro, eu só tenho esse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui e vou repetir. Agora, eu vou pegar o x ao quadrado. Eu tenho esse 2x ao quadrado aqui, eu tenho esse 2x ao quadrado aqui. Eu vou juntar os dois. Como que eu junto, né? Eu tenho 2x ao quadrado aqui, mais 2x ao quadrado, então eu fico com 4x ao quadrado. Eu junto somente os coeficientes, ok? Agora eu vou buscar o termo que tem o x, menos 3x. Ele é semelhante com 4x. Então, mesma coisa, eu vou juntar os coeficientes, o menos 3 com mais 4, vou ficar com mais x. E por último, né, eu tenho esse mais 5 e esse mais 10, que são os termos independentes do x. Eu posso juntá-los também, vou ficar com mais 15. Acho que é super fácil fazer isso, né? Bem tranquilo. Acho que não dá pra gente ter muita dificuldade, não, certo? Então, o grau aqui do polinômio ax mais bx foi 3, porque o grau do b era 3 e era o grau mais alto, certo? Vamos ver como a gente faz quando for subtração? Vai ser muito parecido com a adição. Gente, somar e subtrair é bem simples e, na verdade, a gente traz a subtração para uma adição. Eu vou colocar aqui generalizando de novo e depois vou fazer um exemplo, certo? Se eu quero o ax menos o bx, eu vou simplesmente pegar os coeficientes do a, dos termos semelhantes com os termos do b, e vou fazer uma subtração. Então, eu quero o an menos o bn, x elevado a n, mais an menos 1, menos bn menos 1, x elevado a n menos 1, mais a1 menos b1x, mais a0 menos b0. Ó, meu quadro ficou pequeno de novo. Bom, parece aqui que eu tô falando em outro idioma, né? Mas eu vou mostrar de novo como é simples quando a gente coloca com número, certo? Então, eu vou apagar aqui para a gente fazer o exemplo com número. Vamos supor que o meu polinômio a seja um 4x ao cubo, menos 5x ao quadrado, mais 3x menos 6. Subindo o morrinho para a gente não ficar, né, só atentos à mesma coisa, né? Já expliquei para vocês que por ser canhota eu acabo, tem hora que entortando um pouco a escrita. Vamos pegar o polinômio b, e esse polinômio b vai ser 2x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 6x menos 1. E aí eu quero que vocês calculem para mim ax menos bx. Então, nós vamos colocar entre parênteses, mesma coisa que nós fizemos na adição. Porém, como eu quero a menos b, então agora eu coloco o sinal de menos, não o sinal de mais. E repito aqui. Esse segundo parênteses é importante a gente colocar para evitar erro de sinal, tá? Uma vez que a gente vai ter alteração nos termos do polinômio b. O polinômio a não tem nada na frente do parênteses dele, então a gente vai repetir. Esse sinal de menos indica que eu quero o oposto do polinômio b, então todos os termos devem ter os seus sinais trocados, tá? Quem não lembrar disso pode fazer a regrinha de sinal, menos com mais dá menos, menos com menos dá mais, pode ser assim também, não tem problema. O importante é que todos os termos tenham o sinal trocado, certo? Agora, esse 4x ao cubo, eu posso juntar com o 2x ao cubo, negativo. Então, se de 4 eu tiro 2, eu continuo com 2. Eu fico com 2x ao cubo. O menos 5x ao quadrado, eu posso juntar com 4x ao quadrado. E se eu junto menos 5 com mais 4, eu vou ficar com menos 1x ao quadrado, usando as operações nos inteiros, certo? Seguindo, o 3x
ele é semelhante ao menos 6x. Então, mesma coisa, né? Mais 3 com menos 6, eu vou ficar com menos 3x. E para a gente terminar aqui, o menos 6 eu vou juntar com mais 1. E menos 6 com mais 1, menos 5. Então, esse polinômio 2x ao cubo menos x ao quadrado menos 3x menos 5 é o resultado, né? O polinômio ax menos bx. O grau dele foi 3 porque tanto o polinômio a quanto o polinômio b eram de grau 3 e os termos aqui, os coeficientes, né, o 4 e o 2, eles não eram opostos, porque pode acontecer de na hora de eu subtrair, se eles forem iguais, fosse 4x aqui, 4x ao cubo aqui, eles ficariam opostos e o grau cairia, né? Porque ficaria 4x ao cubo e menos 4x ao cubo daria 0. Então ficariam opostos, a gente cairia o polinômio para grau 2. Não foi o que aconteceu. Tranquilo, né? Muito igual a adição, tranquilíssimo, né? Vamos para a multiplicação? Gente, multiplicar eu não vou fazer igual a gente fez para somar e para subtrair, não, generalizando não, porque vai ficar imenso se eu fizer isso aqui. Seguinte, cada termo do polinômio A multiplica todos os termos do polinômio B. Então eu já vou colocar exemplo de uma vez para ficar mais fácil, tá? Eu vou colocar um ax não tão grande como eu tenho colocado e um bx aqui um pouquinho maior. Por exemplo, e se eu peço para vocês fazerem o ax vezes o bx, a gente vai colocar parênteses, eu sou obrigada a colocar parênteses para indicar, né, que o polinômio A é o x menos 2 e que ele está multiplicando o polinômio B todinho. E daí, esse x do polinômio A, ele vai multiplicar todo mundo aqui do polinômio B. Então, eu vou fazer x vezes 2x ao quadrado, vou ficar com 2x ao cubo, x vezes menos x ao quadrado, e x vezes 7, 7x, correto? Agora, eu vou pegar o menos 2 e vou fazer a mesma coisa com ele. Então, eu vou fazer menos 2 vezes 2x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, menos 2 vezes menos x, mais 2x, e menos 2 vezes 7, menos 14. Eu não terminei, porque sempre que eu faço uma operação com polinômios e eu tenho como resultado termos semelhantes, eu sou obrigada a juntar os termos semelhantes. Então, eu tenho um x ao quadrado aqui, tenho um x ao quadrado aqui. Eu vou juntar esses dois, o 7x e o 2x também. Então, eu vou repetir o 2x ao cubo, porque eu não tenho o outro. Esse menos x ao quadrado com menos 4x ao quadrado vão me dar menos 5x ao quadrado. O 7x com 2x, 9x, menos 14. Correto? O grau foi 3, porque foi a soma do grau do polinômio A com o grau do polinômio B. Muito tranquilo, né? Somar, subtrair e multiplicar, muito fácil. Vamos ver a divisão? Gente, não queiram me matar, tá? Por favor. Não fui eu que inventei. Essa culpa vai cair. Turminha, dividir polinômios é interessante, né? Então, eu tenho um polinômio p de x, eu divido por um polinômio d de x, vou encontrar um quociente em função do x e também vou encontrar um resto em função do x. Importante lembrar que o p de x, ele é o d de x vezes o q de x mais o resto. Então, se eu quiser verificar minha operação, eu vou fazer a multiplicação do quociente pelo divisor e somar com o resto, certo? Vamos ver um exemplo disso? Vamos pegar um polinômio A? Vou começar com um polinômio pequeno, tá? Vamos colocar aqui 2x ao quadrado mais 6x menos 8. E vamos dividir por um polinômio B. Vou colocar uma situação fácil. Nos exemplos eu coloco uma situação difícil, ok? Só para vocês não quererem me matar agora.
Importante, tá? O polinômio precisa estar ordenado e completo. Se tiver faltando algum termo nele, eu tenho que colocar, tá bom? Eu costumo falar que é igual o pessoal costuma fazer nas vagas, né? Coloca lá cadeira para reservar a vaga de carro, cone. Se a gente tiver aqui faltando o termo, a gente vai colocar um 0 acompanhando o que está faltando, tá? No nosso caso está completo. Então eu vou colocar aqui 2x² mais 6x menos 8. E vou dividir por x menos 1. Eu preciso que ambos estejam completos e em ordem. Meu foco sempre é o primeiro termo aqui, o de grau, o de expoente maior. Então eu começo olhando para esse 2x². Eu preciso de colocar um valor aqui no meu quociente que, quando multiplicado por x, dê como resultado 2x². Então eu vou colocar aqui 2x, né? 2x vezes x, 2x². Na divisão normal, a gente não faz a subtração? Então, deu 2x² aqui, ele vem para cá, negativo, para que eu possa fazer a subtração, certo? Mas eu também não posso esquecer que existe esse 1. Então, eu vou fazer 2x vezes menos 1. Vai ficar menos 2x. Mas não tem a subtração? Então, eu vou colocar aqui mais 2x. Certo? Bom, meu objetivo é que esse primeiro termo sempre se anule. Então, ele sempre precisa ser oposto. Se não anular, eu não consigo continuar a divisão. Aqui não vai acontecer isso. Então, 6x mais 2x, 8x, menos 8. O que eu vou fazer agora? Buscar alguém que vezes o x dê 8x. Então, quem? O 8, né? 8 vezes x, 8x. Ele vem para cá, menos 8x. 8x vezes menos... Desculpa. 8 vezes menos 1, menos 8. Eu vou colocar aqui, mais 8. Dá meu tracinho, zerou, zerou. O que aconteceu? Meu resto foi 0. Meu resto sempre vai ser 0? Não. Mas o meu resto, ele sempre vai ter um grau menor do que o grau do divisor. Então, quando eu estiver dividindo, né, como que eu vou saber se eu posso parar ou se eu tenho que continuar a divisão? A hora que o meu resto tiver um grau menor do que o meu divisor, eu não tenho mais como dividir. Correto? Tranquilo, né? Não é tão difícil quanto parece, né? Vamos ver os exemplos? Vou passar 3 exercícios para vocês. Vamos ver o que vocês vão achar disso. Bom, gente, vamos ver esse exemplo? Se A é igual a x² menos 1, B é igual a 3x mais 6 e C é x² mais 2, são tais que P de x é igual a A vezes B mais C. Então, o coeficiente de x² em P de x é... Então, a primeira coisa que eu vou fazer é escrever o P de x. Ele é o polinômio A, vai ser x² menos 1, vezes o polinômio B, que é 3x mais 6, mais o polinômio C, que é x² mais 2. Correto? Agora o que eu vou fazer? Vou efetuar essa multiplicação. Então, esse x² aqui, ele vai multiplicar o 3x. A gente não é obrigado a colocar essas indicações, tá? Eu coloco para não confundir. Então, x² vezes 3x vão ser 3x². E x² vezes 6, 6x². A mesma coisa que eu fiz com x² eu vou fazer com menos 1. Menos 1 vezes 3x, menos 3x. E menos 1 vezes 6, menos 6. Eu coloquei parênteses aqui só para não misturar novamente, para destacar o polinômio C, né? Ele tem um sinal de mais aqui, então não havia obrigatoriedade do parênteses. Então, eu vou só repetir o x² mais 2. Agora, eu vou juntar os termos semelhantes. Então, o 3x² não tem ninguém semelhante a ele. Eu vou repetir. O 6x² eu vou juntar com x². 6 mais 1, 7x². O menos 3x também não tem ninguém semelhante. Eu repito. E o menos 6 com mais 2, menos 4. Então, esse aqui é o polinômio P de x. Ele quer saber, o exercício quer saber qual é o coeficiente do x². Então, quem está aqui na frente do x²?
O número 7. Então, a minha opção seria a letra A. O 7 é o coeficiente do x ao quadrado. Bem simples, né? A gente tinha aqui um polinômio A que não era um polinômio completo e a gente tinha também um polinômio C que não era completo. Nós chegamos num polinômio P de terceiro grau completo, né? 3, 2, 1 e 0 aqui no expoente do x. Tranquilo, né? Muito fácil esse. Vamos ver o outro? Gente, vamos para o segundo exemplo. Se x ao quadrado mais 2x mais 5 divide x à quarta mais px ao quadrado mais q, exatamente, né? Quer dizer o quê? O resto da divisão é zero. A gente quer saber aqui qual vai ser o valor do p e o valor do q. Então, lembra do que eu falei para vocês? Que para a gente dividir, o polinômio precisava estar em ordem, ele precisa ser completo. A gente vai dividir o x à quarta mais px ao quadrado mais q por x ao quadrado mais 2x mais 5. Esse polinômio aqui, ele não está completo, ele não tem o x ao cubo. Então, eu vou ficar com x à quarta mais 0x ao cubo, porque eu não tenho, assim eu não estou alterando ninguém, né? A vaga que eu estou reservando para o carro, mais o px ao quadrado. Ele também não tem o x, então eu vou colocar 0x mais o quê? Agora ele está escrito de uma forma completa. E vou dividir. Eu também preciso que o divisor esteja da mesma forma, mas no nosso caso ele já está completo. Então eu vou repetir aqui, x ao quadrado mais 2x mais 5, certo? Agora, eu preciso pensar qual o valor que eu vou colocar no quociente para multiplicar por x ao quadrado e encontrar x à quarta. Fácil, né? Eu vou multiplicar por x ao quadrado. Então, eu vou fazer x ao quadrado vezes x ao quadrado, vai dar x à quarta, eu vou colocar ele negativo aqui, porque eu vou fazer uma subtração. X ao quadrado vezes 2x vão dar 2x ao cubo. Então, eu vou colocar aqui menos 2x ao cubo. Olha porque eu precisava de reservar a vaga. X ao quadrado vezes 5, 5x ao quadrado, vou colocar aqui menos 5x ao quadrado. Esse cara aqui a gente vai anular, né? Vai cortar porque eles são opostos, dá 0. O 0 com menos 2 dá menos 2. E essa situação aqui, como eu tenho uma letra e um número, eu vou representar assim, P menos 5x ao quadrado. E vou descer o 0x. Tá? Agora tranquilo, né? Vou fazer a mesma coisa que eu fiz com x à quarta. Né? Qual o valor que vai multiplicar o x ao quadrado e vai me dar como resultado menos 2x ao cubo? Então, eu vou colocar aqui menos 2x. Não é? Menos 2x vezes x ao quadrado, menos 2x ao cubo. Quando ele vier para cá, ele vem com o sinal trocado, mais 2x ao cubo. Bom, menos 2x vezes 2x, a gente vai ficar com menos 4x ao quadrado. Ele vem para cá, mais 4x ao quadrado, correto? E o menos 2x vezes 5, menos 10x, a gente vai colocar mais 10x, sempre trocando o sinal, porque a gente vai fazer uma subtração. Então, aqui zerou. Esses aqui, o P menos 5 mais 4, eu posso falar para vocês que é P menos 1. Né? Menos 5 mais 4 não é menos 1? E o 0 com 10 vai dar 10. E vou descer o quê? Eu ainda consigo dividir. Por que eu consigo dividir? Porque o expoente aqui, o x ao quadrado, tá igual, né? X ao quadrado também. Então, eu ainda consigo dividir mais uma vez. Quem eu vou colocar aqui? P menos 1. Né? Mesmo cara que tá aqui. P menos 1 vezes x ao quadrado, P menos 1x ao quadrado. Ele vem para cá, menos P menos 1, x ao quadrado. P menos 1 vezes 2, eu vou fazer aqui no cantinho, ó, 2 vezes P menos 1, eu vou ficar com 2P's menos 2. Quando vier para cá, ele vai trocar o sinal. Vai ficar assim. E eu vou juntar isso com quem? Deixa eu colocar ele aqui para vocês assim. Mas a gente já vai colocar a resposta, tá?
Aqui, ó. Quando eu juntar isso com 10, eu vou ficar com o quê? Eu vou ficar com menos 2P's mais 12 vezes o x, certo? E o P menos 1 vezes 5, eu vou colocar aqui menos 5 vezes P menos 1, mas eu também vou colocar no cantinho aqui para vocês o meu cálculo. Apesar de que eu não vou ter que juntar ninguém, eu não vou poder juntar ninguém. Então, eu posso, deixa eu colocar no cantinho aqui para ficar fácil. Eu vou ficar com menos 5P mais 5, mais o quê? Então, eu posso deixar desse jeito aqui, se eu quiser, tá? Vou colocar entre parênteses, menos 5P mais 5 mais que. Beleza? Bom, a gente não terminou, né? O exercício falou pra gente que o resto dessa divisão é zero. Então, eu preciso que esse menos 2P mais 12 seja zero. Então, eu vou fazer aqui, menos 2P mais 12 tem que ser igual a zero. Isso é uma equação de primeiro grau. Passo o 12 para o lado de cá, ele vem menos 12, multiplico por menos 1, fico com 2P's igual a 12. Acredito que eu possa colocar para vocês que o P vale 6. Tranquilo? Bom, o resto é zero. Então, essa situação aqui também tem que ser zero. Então, 5 menos 5P mais 5 mais Q também tem que dar zero. E eu já sei quanto vale o meu P. Meu P vale 6, então eu tenho menos 5 vezes 6 mais 5 mais Q, igual a zero. E menos 5 vezes 6 vão me dar 30. Menos 30 mais 5 mais Q é igual a zero. Menos 30 mais 5, menos 25. Mais Q é igual a zero. Então, quem é o meu Q? 25. Certo? Então, meu P vale 6 e o meu Q vale 25. Acho que foi tranquilo, né? Acho que ninguém quis me matar, não, né? Espero que não. Espero que esteja dando para entender. Se vocês tiverem dúvida, deixem nos comentários para mim, tá bom? Vou fazer mais um exemplo de divisão, porque eu sei que é o mais difícil para vocês, certo? Oi. Que foi? Como não? Divisão é muito difícil. Difícil não, muito fácil. É gostoso, não é não? Bom, gente, vamos para o terceiro exemplo. Os valores de m e n para os quais o resto da divisão de p de x igual a 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais mx mais n por q de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 2 seja 2x mais 1 são. Então, eu vou armar a divisão. No nosso caso aqui, o polinômio p, ele está completo, ó. O grau do expoente está vindo em ordem decrescente. O polinômio q também está completo, então eu não preciso completar ninguém. Então, eu vou só repetir o p. Vou trocar aqui pra gente não misturar, né? Vou colocar o 2x ao cubo menos 3x ao quadrado mais mx mais n dividido por x ao quadrado menos 3x mais 2. Então, minha ideia sempre é fazer com que o primeiro termo se anule, né? E aí a gente vai colocar aqui um valor com que faça que isso ocorra. Então, se eu quero um valor que vezes x ao quadrado dê 2x ao cubo, eu vou colocar aqui 2x. Porque 2x vezes x ao quadrado vão dar 2x ao cubo. Quando ele vier para cá, eu vou colocar menos 2x ao cubo, certo? Se eu não conseguir fazer com que se anulem aqui, a minha divisão está errada. O 2x também vai multiplicar o menos 3x. Isso vai dar pra gente menos 6x ao quadrado. Eu vou colocar aqui mais 6x ao quadrado. O 2x também multiplica o 2, né? Ele tem que multiplicar todo mundo no divisor. Então, 2x vezes 2, 4x. Ele vem pra cá, menos 4x. Então, menos 3x ao quadrado com 6x ao quadrado. A gente vai ficar com 3x ao quadrado.
E aqui eu vou colocar m menos 4x mais n, certo? Essa divisão tá mais fácil, né? 3x ao quadrado eu vou dividir por x ao quadrado. Como a gente já tá com o mesmo expoente no x, eu vou colocar aqui só mais 3, né? 3 vezes x ao quadrado, 3x ao quadrado. Ele vem para cá, menos 3x ao quadrado. 3 vezes menos 3x, menos 9x. Ele vem para cá, mais 9x. E 3 vezes 2 são 6. Eu vou colocar aqui, menos 6. Zerou, né? São opostos. M menos 4 mais 9 vão ficar M mais 5. E aqui eu vou ficar com N menos 6. Foi falado para mim que o resto dessa divisão, ele tá aqui, 2x mais 1. Então, eu preciso que isso seja igual a 2x mais 1. Quando vão ser iguais? Eles vão ser iguais quando o M mais 5 for 2. Se o M mais 5 for 2 e o N menos 6 for 1, a situação vai ser igual. Então, M mais 5 é 2, quem é o M? 2 menos 5. Então, meu M vale menos 3. Quem é o N? Uai, o N é 1 mais 6. Então, meu N vale 7. Ok? Então, a resposta correta é a letra B. Tá vendo? Assusta a gente no início e depois a gente vê que não é tão difícil quanto parece, né? A matemática, ela tem essas coisas, né? Parece magia. A gente olha, parece que é muito difícil, impossível aprender. Depois a gente vê que não é tão difícil, é gostoso de fazer, certo? Espero que vocês tenham gostado, que tenha dado para ajudar vocês no que vocês precisarem. Se tiverem dúvida, deixem nos comentários que eu respondo para vocês. Correto? Gente, quero pedir que não se esqueçam, né? Se ainda não tiverem se inscrito no canal, se inscrevam. Ativem o sininho para vocês receberem notificações toda vez que sair uma aula nova. Eu ainda vou fazer mais aulas de polinômios, então essa não paramos por aqui ainda, tem muita informação para passar para vocês. Deem um like de vocês para que esse vídeo seja recomendado e compartilhem, né, com as pessoas que vocês sabem que estão precisando também de aprender um pouquinho mais de polinômios. Também quero falar para vocês darem uma olhadinha lá no canal do professor Marcos, professor de português, ótimo professor, super didático, amo as aulas dele. Então, se inscrevam no canal, assistam às aulas, curtam, e ele também tem Instagram profissional, tá? Vocês não vão se arrepender, tá bom? Foi muito bom estar com vocês novamente e nos encontraremos em breve. Um grande abraço e se cuidem!